Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um podcast no trecho. Dessa vez, podcast no trecho de número 48, nossa 48ª edição. Vai pro ar, espero eu, um pouco mais cedo, né? Por que eu tô falando isso? As gravações do podcast se iniciam hoje na segunda-feira, porque eu estou gravando o podcast na segunda-feira. Dois motivos. Primeiro, uma nova metodologia de trabalho que visa ali um ganho de produtividade, ou seja, eu consigo fazer o podcast aos poucos e no final de semana eu já lanço ele de maneira rápida. E também o fato de que, tanto no sábado quanto no domingo, eu estarei ocupado em outros compromissos. No sábado, um pouco menos, mas no domingo eu vou ficar praticamente um dia inteiro atarefado ali. Vocês vão saber ali pelas mídias sociais do que se trata, né? Não vou divulgar previamente, mas no dia vocês verão. Enfim. Recados rápidos. Não temos recados rápidos. Vejam o podcast da semana passada. Confiram aí o Som dos Trilhos, número 17, que foi lançado. Não sei se vou produzir outro Som dos Trilhos até o final de semana. Pode ser que sim, pode ser que não. Enfim, estamos aí nas dúvidas. Mas, enfim. Vamos então para as notícias, que a gente já tem duas que já foram publicadas hoje na segunda-feira. Muito bem, para a nossa primeira notícia temos o seguinte: obras na linha 9 Esmeralda se iniciam. Pois bem, depois de um certo tempo ali, depois de um anúncio de que as obras voltariam, elas finalmente estão começando. As primeiras movimentações em relação às obras da linha 9 já se iniciaram. Vamos então traçar um panorama interessante aqui sobre tudo que está acontecendo na linha 9, certo? Um investimento aí, por enquanto, de 25 milhões de reais para esse pontapé inicial, né? Para esse repontapé inicial das obras, já que elas foram iniciadas durante um tempo, pararam e agora voltaram, certo? Para quem não sabe, a linha 9 será expandida, ganhará mais 4,5 quilômetros de extensão, duas estações, Mendes, Vila Natal e Varginha, que acrescentarão ali no sistema aproximadamente 110 mil usuários dia. Só para você ter uma noção ali, esse número aí é quase a projeção da linha 13, né? Com duas estações em 4 quilômetros. Pelo visto, a região é bastante demandada pela população. Essas duas estações contarão com acessibilidade plena, escadas rolantes, elevadores e os tradicionais bicicletários, garantida aí uma inteira modalidade. Certo? Antes dessas primeiras movimentações começarem, né, foi realizado todo um planejamento prévio antes de você fazer a instalação dos primeiros canteiros de obra, certo? Nessa primeira etapa da retomada de obras, serão realizados a construção de alguns viadutos, certo? Obras viárias que visam facilitar a mobilidade tanto para os trens quanto para os automóveis no viário, certo? Serão cerca de 7 viadutos que serão construídos nessa primeira etapa, além, claro, das passarelas e outras passagens especiais que vão ali ser contempladas durante esse pequeno percurso de 4 quilômetros. Certo? Para quem não se lembra aí, vamos dar uma recapitulada no que aconteceu com a linha 9. A linha 9 teve as obras iniciadas ali em 2016 e foi concluída, né, com o dinheiro do governo do estado de São Paulo. Só que a partir daí, a segunda parte da obra iria ser realizada com valores do governo federal, do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Na época, esse valor não foi repassado e a obra acabou sendo paralisada, certo? Agora, né, com uma nova liberação aí pelo Ministério das Cidades, as obras estão sendo retomadas, certo? E entre essas obras nós temos vários contratos que também foram
não refeitos, mas reativados, certo? Entre os principais contratos aqui nós temos os contratos com a sinalização, telecomunicação e supervisão dos mesmos, contrato com o centro de controle operacional, um acréscimo do sistema de sinalização, rede aérea de tração e suprimento de energia com supervisão, certo? Implantação dos viadutos, como já mencionado, e o complemento das obras civis nos lote 1 e 2, ou seja, o término das obras das estações Mendes, Vila Natal e Varginha, certo? Então, é uma notícia muito boa, é excelente que as obras estejam retornando, e esperamos, quanto antes, ver resultados concretos, literalmente concretos, para essa região. Muito bem, nossa segunda nota é a seguinte: o governo mantém 1,7 bilhões da linha 6 laranja congelados. A linha 6 laranja do metrô, uma linha que era uma promessa de ser uma revolução, a primeira PPP integral, né, contemplando construção e operação. Tinha tudo para dar certo, mas não deu, certo? As obras estão paradas e a tendência é que as coisas caminhem para o buraco em relação à linha 6, certo? Esse valor aí de 1,7 bilhões aí é um dos questionamentos que foram levantados de acordo com um levantamento aí que foi realizado pelo blog Metrô CPTM, né? Deu uma cavucada ali nos documentos da Secretaria de Transportes Metropolitanos e achou esses valores aí no Diário Oficial, salvo engano. Certo? Esse valor de 7,1 bilhões de reais da linha 6 são os valores oriundos do BNDES, Banco Nacional para o Desenvolvimento, o famoso financiador de obras públicas aqui no Brasil, órgão federal, certo? Cerca de 700 milhões de reais foram usados nas obras da linha 6, na confecção de projetos executivos para os poços, túneis, além das famosas licenças ambientais, certo? Outros 740 milhões de reais foram destinados para a linha 2, possivelmente parte de desapropriação e planejamento. Alguns canteiros, para quem não sabe, na linha 2 já estão sendo limpos ali, mas não há um passo alucinante, são passos bem lentos, certo? A obra da linha 6 laranja está parada, vai fazer 2 anos praticamente, certo? Ela parou ali em 2016, mais ou menos em setembro, e dali não retomou mais. O que aconteceu é que a concessionária Move São Paulo não obteve recursos necessários e acabou parando por não se sustentar ali neste projeto, certo? Com isso, o governo vai ter que, até por segurança institucional, realizar o rompimento do contrato através da caducidade, ou seja, como uma das partes não cumpriu com o planejado, o governo se vê na obrigação de atuar na rescisão, certo? Por parte ali do governo no estado de São Paulo foram investidos mais de 1 bilhão. Isso a gente fala de dinheiro por parte do estado de São Paulo, certo? 1 bilhão de reais para as desapropriações dos terrenos, desapropriações atrasadas, que em 2013 estavam orçadas no valor bem menor, né? Nesse caso, a Move até disse que esse atraso nas desapropriações foi uma das causas ali da obra não ter corrido com maior flexibilidade, com maior fluxo, certo? E nesse imbróglio todo, os entes governamentais estão buscando soluções, né? E parece que houveram algumas reuniões com o governo do estado, mais precisamente com o governador Márcio França e a comunidade ali da freguesia do Ó, que será atendida pela linha 6 laranja. E a proposição que ele deu não foi das melhores, né? O que ele propôs aqui é um imposto de melhoria, uma tarifa, uma taxa que seria cobrada em relação ao nível de valorização das áreas ao entorno das obras, ou seja, quando você constrói o metrô numa região, essa região automaticamente
passa a ser valorizada. Aquele imóvel que valia 10 mil, 100 mil reais, passa a valer 300, 400 mil reais só por estar perto de uma linha de metrô. Você tem uma facilidade com a locomoção nunca antes vista, e isso é o que pautaria o imposto de valorização. Não sabemos se a comunidade aceitou esse tipo de taxação ou não. Possivelmente não. É uma prática antipopular você taxar mais. O governo já está... o governo é aquela coisa, ele tem uma arrecadação monstruosa, mas ao mesmo tempo que ele arrecada, ele tem gastos monstruosos também. E isso é uma questão complicada, é uma questão de gestão ou até mesmo de ética em alguns casos, certo? Fato que foi proposto esse imposto, não sabemos se vão atuar com isso, né? O mesmo governador já propôs isso para liberar as obras da linha 18 Bronze, não sabemos se terá sucesso essa empreitada. Certo? Então, com tudo isso aí, atualmente o governo parece que vai descartar esse modelo de PPP integral e passar a construção da linha 6 para o metrô, pelo menos na gestão atual do governo Márcio França. Não sabemos quem será o governador a partir de 2019. Isso é importante para a gente saber qual vai ser a pauta política, a pauta que será atendida em relação à mobilidade urbana, certo? É claro, né, mesmo seguindo nessa questão da linha ser construída pelo metrô, a possibilidade de uma eventual concessão aos mesmos moldes da linha 4, da linha 5 Lilás, ainda continuaria sendo grande, ou seja, possivelmente, numa hipótese, o governo acabaria construindo a linha, operando, dependendo da situação, e depois repassando para iniciativa privada no final das contas, ou seja... É um pouco de chove no molhado. Muitos criticam esse modelo de concessão onde o metrô, onde o ente público constrói, investe bilhões de reais e acaba dando a operação e manutenção de mão beijada para uma operadora que acaba lucrando. Afinal de contas, a operação privada tem seu benefício dessa operação ali pelo ente privado. Ele faz investimentos obrigatórios em contrato, mas ao longo prazo ele tem um percentual de lucro, então isso acaba sendo, de certa forma, uma maneira ali de contrabalancear investimentos rápidos e uma contrapartida de lucros futuros de uma concessionária. É mais ou menos esse o modelo que se pensa hoje. É efetivo a curto prazo, mas a longo prazo talvez não tanto. Bom, por enquanto nós não temos muito o que falar, né? A linha 4 é a mais velha nas PPP, tem uns 10, 12 anos. Né? Tem muita coisa ainda para rolar, mas essa notícia, a linha 6 aí, a tendência é que o contrato se rompa e de que algumas soluções antipopulares sejam tomadas para possibilitar um retorno das obras. Pois bem, nossa próxima nota então é a seguinte: Justiça determina a retomada das obras da linha 17 Ouro. Esse que é um drama que está pior que novela mexicana. As obras da linha 17 estão paradas faz bastante tempo. Mas uma decisão judicial determina que que essa suspensão acabe, que as obras sejam retomadas ao trecho. No caso, o consórcio responsável por essa paralisação das obras é o consórcio CMI, formado pelas empresas Andrade Gutierrez e CR Almeida. O motivo que ocasionou essa paralisação das obras foi uma diferença de valores contratados de cerca de 11 milhões de reais, de acordo com o consórcio. Entretanto, o juiz do caso acabou visualizando o patamar da obra e seus 1,4 bilhões investidos, viu que os 11 milhões que eram pedidos pelo consórcio eram bastante irrisórios, certo? 1,4 bilhão de reais, eu disse, em comparação com os 11 milhões que foram ali alvo de disputa judicial. Além do fato de que os prejuízos para a sociedade
também seriam relativamente altos. A linha 17 é a linha que mais sofre paralisação. Nunca houve uma linha tão, mas tão acavalada como essa daí tá. Realmente parece que as coisas não querem andar bem nessa linha, certo? Pelo visto, o que se tem de notícia, o que se tem de informação é que as empresas parecem que não têm mais interesse em tocar a obra. Parece que as empresas se sentiram frustradas, tendo em vista que os lotes não, né? Que as fases 2 e 3 do projeto do monotrilho foram temporariamente suspensas, certo? Então as empresas acabaram ali ficando um pouco capengas e querem agora a todo custo parar esse tipo de estação. Eles não querem mais continuar por tudo que se vê, né? Lembrando que esse consórcio é o consórcio responsável pela instalação das vigas trilho, certo? Que ficam ali, que são as vigas de concreto suspensas. Atualmente as vigas pararam sua instalação logo na entrada ali da Marginal Pinheiro, certo? Lembrando que a construção de estações, boa parte delas não é a responsabilidade desse consórcio, certo? No caso, por exemplo, de Morumbi, né? Seria no caso ali o consórcio formado pela empresa TISA, certo? Que estaria construindo não só a estação, como também o pátio de água espraiada, que está avançando de maneira considerável. Entretanto, sem a instalação das vigatrilhos, isso vai prejudicar totalmente a operação, inclusive do pátio, né, onde você tem a maior necessidade de instalação delas. Portanto, é mais uma notícia aí, mais um capítulo da linha 17, a linha que é literalmente o ouro brasileiro, um ouro de tolo, porque é absurdo uma obra que seria julgada como barata e rápida ficar mais cara e demorar muito mais do que o previsto, certo? Parece que o monotrilho da Copa vai demorar um pouquinho mais para ser entregue. Próxima nota é a seguinte: licitação para a supervisão da estação de Francisco Morato é retomada. A licitação, certo? No começo do ano, houve uma suspensão dessa licitação por conta de grandes questionamentos ali realizados pelos participantes, certo? Essa suspensão aconteceu em fevereiro desse ano, 2018. Essa suspensão ela não influencia necessariamente nas obras da estação de Francisco Morato. Entretanto, a CPTM teve que deslocar uma equipe própria para cuidar das tarefas de supervisão das obras da nova estação. Portanto, você tem uma demanda de técnicos para outras áreas e nessas você acaba ficando devendo mão de obra para projetos importantes. Retomando, é importante que a CPTM aloque mão de obra para projetos mais importantes. Essa mão de obra justamente está cuidando da supervisão, mas parece que ao longo dos próximos meses isso irá acabar, já que poderá ser aberta a licitação para a contratação dessa equipe de supervisão. A previsão para a conclusão das obras de Francisco Morato, a definitiva de Francisco Morato, é de 2020. A nova estação contará com mais de 6 mil metros quadrados, elevadores, escadas rolantes e 3 plataformas, possibilitando aos usuários plena acessibilidade. A estação de Francisco Morato é um sonho distante dos moratenses. E virou praticamente um meme, já que a estação provisória está quase virando uma estação permanente. Tamanha ali a demora numa decisão
da estação de Morato. Ela teria que ser construída há muito tempo atrás, só que houveram diversos problemas para a construção da estação, consórcios que não cumpriam os contratos, mas agora parece que as coisas estão indo, as obras estão continuando e o nosso desejo é de que as obras sejam concluídas o mais breve possível, para que uma estação do Porto de Morato tenha total estrutura e acessibilidade para os usuários da região em questão. Muito bem, próxima nota é a seguinte: linha 5 e a ânsia por inaugurações. O drama da linha 5 Lilás é terrível e as pessoas não aguentam mais esperar pelas novas estações, certo? No dia 17, na sexta-feira, houve uma visita técnica para a verificação de uma estratégia de entrega, ou seja, já está sendo planejada aí muito em breve a entrega das novas estações. São 4 estações no trecho que faltam ser entregues: a CD Servidor, Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Clabim. De acordo com o secretário dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelliccioni, teremos no máximo 1 mês para o funcionamento de todas essas estações, certo? Atualmente, o principal impeditivo para a abertura do trecho é a estação Santa Cruz, que de fato é o ponto alto da linha 5 Lilás. É uma estação profunda, uma estação de integração, uma grande integração. É uma estação que tem inúmeras escadas rolantes, mais de 40 escadas rolantes, mais escada rolante que muito shopping por aí, hein? Para vocês terem uma noção do tamanho ali da obra, certo? Com isso, nós temos aí esse atraso. O lado bom é que as portas de plataforma já estão devidamente instaladas nas estações Santa Cruz e Chácara Clabim, que serão as estações de maior movimento. Mas, como bem disse, as escadas rolantes, que são essenciais para a mobilidade dos usuários, essas estão ainda em instalação e vai demorar um pouquinho. Todo o resto, como comunicação visual, acabamento, está praticamente feito. Falta só instalar as benditas escadas rolantes, certo? Lembrando também que o sistema de sinalização CBTC está pleno, ou seja, em teoria os trens já podem operar de Capão Redondo a Chácara Clabim sem nenhum problema. O sistema já está no seu 100%, né? Na verdade 99 ali, 90 e poucos, por causa que a gente falta ali, falta a estação de Campo Belo, mas no geral, em questão de extensão, está totalmente ok. O metrô testou antes de entregar para a Via Mobilidade e assim que puder, a Via Mobilidade vai passar a operar o trecho novamente. Novamente não, né? Vai passar a operar o trecho de maneira inédita, né? Lembrando que nós ainda temos a possibilidade de abrir o trecho em partes. Pode ser que nós possamos abrir o Hospital São Paulo e a CD Servidor antes de Chácara Clabim e Santa Cruz. Portanto, é muito capaz de que nós talvez possamos, ainda esse mês, termos alguma novidade, certo? A CD Servidor e o Hospital São Paulo são estações que já estavam adiantadas há muito tempo. Para falar a verdade, elas são praticamente prontas, né? Não tem mais nada que fazer lá praticamente. Duvido que tenha alguma coisa ainda. Se tiver faltando alguma coisa, meu Deus, né? O pessoal tá lerdo. Mas nesse quesito é visível que as duas estações estão em condições muito melhores de serem abertas do que a estação de Santa Cruz, por exemplo. Mas ficamos nessa indecisão, certo? Não sabemos qual vai ser a estratégia adotada. Como a visita aconteceu no dia 17, na sexta-feira, capaz que ao longo da semana nós tenhamos mais notícias em relação à abertura gradual ou total desse trecho.
Muito bem, nossa última notícia é a seguinte: Moema tem horários de operação estendidos, certo? A partir do sábado, dia 18, hoje, né? No caso, o dia que eu estou gravando, a estação Moema passará a funcionar também aos domingos. Afinal de contas, né? Enfim. Uma coisa importante, né? Moema é uma estação que está localizada num centro comercial bastante interessante. É um lugar com uma movimentação consistente de pessoas. E as pessoas também lá, os usuários da estação pedem que ela seja aberta quanto antes em horário pleno. Certo, a estação continua funcionando das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Tive a oportunidade de ir lá hoje, certo? A operação está feita com a cobrança de tarifa em Moema, ou seja, você não precisa mais fazer aquela baldeação bizarra lá em Eucaliptus e dar aquela volta ao mundo. Você só chega ali na estação de Eucaliptus e passa para a plataforma oposta para poder pegar o trem até Moema. O trem tem um intervalo de 5 minutos, cara. Esse intervalo é de quando ele sai da plataforma, é o bate e volta, né? Achei relativamente rápido, uma oferta muito boa ali para os usuários. Achei bacana. Fiz uma revisita a Moema, tá bem mais bonita, já com os funcionários havia mobilidade ali atuando. Por sinal, bastante atenciosos com os usuários, né? Vejo eles sendo mais proativos do que os funcionários do metrô. Nada contra os funcionários do metrô, mas eu senti uma hora um pouco melhor ali já com a Via Mobilidade operando do trecho, né? Não só na área operacional, mas na área ali também, sabe? A segurança constante nos trens, os maquinistas, boa parte deles bastante carismáticos. Enfim, eu acho que a linha 5 está em boas mãos no momento e tem tudo para dar muito certo. Certo, né? Pois é, né? Então a notícia é essa: Moema funcionando agora a partir dos domingos e com a cobrança de tarifa. Pois bem, esse foi mais um podcast no trecho, podcast de número 48, finalmente no ar, certo? Agradeço a todos por mais uma oportunidade de gravar aqui um programa para vocês. Devido aos debates presidenciais, não soltei o vídeo na sexta-feira como prometido, ou como planejado, para falar a verdade. Acabou soltando agora sábado de noite, /domingo de madrugada. Lembrando, se inscrevam no nosso canal no YouTube, curtam a nossa página oficial no Facebook. Lembrando que o canal São Paulo Sobre Trilhos, o original, que faz o podcast, o dono desta voz, tem apenas 2 perfis: o perfil do YouTube, onde você está ouvindo esse podcast, e a página no Facebook. O Twitter e o Instagram não pertencem à minha pessoa. Eu não sei quem criou o perfil com o nome igualzinho ao meu, mas é bom salientar que não pertence a mim. É um cara que faz um trabalho mais artístico. São pessoas no trem. Eu não quero saber de pessoas no trem, quero saber do trecho. O trecho é que importa aqui nesse canal. Informações técnicas, notícias, conteúdo semanal com qualidade para vocês. Logo estaremos chegando na nossa edição de número 50 edições, 50 semanas. Estou pensando em algo especial para essa edição de número 50. Não tenho ali algo muito preciso, mas certamente vai ser algo bacana para todos vocês, principalmente para aqueles que não moram em São Paulo. Para aqueles que não moram em São Paulo, talvez seja algo interessante. Mais novidades em relação a isso nos programas futuros. Então se preparem, possivelmente eu venho ali a trazer algo diferente, um aprimorar ali do podcast, certo? Agradeço mais uma vez os ouvintes e até a próxima edição do podcast No Trecho.